Como honrar a Deus e acelerar o nosso crescimento no reino espiritual. Hoje vai ser a nossa reflexão sobre uma pessoa muito importante da Bíblia, que foi o rei Davi. E eu estou pegando aqui o capítulo 14 de 1 Crônicas, que é um resumo de 2 Samuel 5, a partir do verso 11. Eu escolhi 1 Crônicas porque eu aprendi bastante com esse resumo e Deus falou bastante comigo a respeito de algumas chaves importantes que podem nos fazer crescer. E, logicamente, entendermos que tudo vem de Deus e que precisamos honrar em tudo aquilo que a gente tem passado. Para que a gente possa começar, 1 Crônicas 14, 1, 2 nos diz o seguinte: Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros, madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para lhe construírem um palácio. Então Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e tinha exaltado muito o seu reino por amor do seu povo de Israel. Veja que ao momento em que Davi começa a ser reconhecido por outras pessoas, certo? Inclusive outros reis, ele automaticamente ele honra a Deus, ele reconhece que isso foi justamente a confirmação de que Deus aprovava o reino dele. Mas veja que automaticamente ele dá honra a Deus. Ele poderia muito bem se orgulhar de coisas que ele tinha feito, ele poderia muito bem ser arrogante, mas ele automaticamente honra a Deus, porque sabe que tudo aquilo que ele estava passando vem justamente de Deus. É a confirmação da aprovação de que Deus está com ele, de que Deus justamente está honrando o reinado dele. Mas a gente precisa começar a entender determinadas questões. Até porque, assim como Deus fez com Davi, ele vai fazer comigo e com você. Deus vai nos exaltar, mas precisamos ter cuidado para não nos orgulharmos e acharmos que isso que está acontecendo é por mérito nosso, que nunca vai ser. A gente precisa, de fato, ser humilde e reconhecer que tudo vem de Deus. E que, ao mesmo tempo em que Ele concede a honra a nós, Ele nos concede a exaltação, Ele nos coloca em níveis maiores, Ele também pode simplesmente tirar tudo aquilo que Ele nos deu. Então, a gente precisa começar a honrar a Deus em tudo aquilo que nós estamos passando, em tudo aquilo que nós estamos tendo, tudo que ele está nos concedendo, porque tudo vem dele. Nada é merecimento nosso. Na realidade, ele tem a misericórdia de nos dar a graça para que possamos contribuir com o propósito dele na terra. E a gente precisa ser humilde o suficiente para reconhecer que tudo vem dele. E além de tudo isso, quando Deus nos exaltar, assim como ele fez com Davi, a gente precisa entender que os inimigos vão se levantar e problemas vão surgir. Assim como está nesse capítulo, que inclusive é um capítulo interessante para que você leia, não só esse, mas também 2 Samuel 5, para que você possa entender. Quem sabe Deus também não fala com você, que você entende algumas chaves importantes para que o crescimento espiritual seja acelerado. Então, com a exaltação de Davi, automaticamente veio também os inimigos querendo derrubar os problemas, querendo o distrair. E, logicamente, isso também vai acontecer conosco. E a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. 1 Crônicas, verso 8, nos diz o seguinte, capítulo 14, verso 8, nos diz o seguinte: quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando Davi soube disso, saiu contra eles. Mas, no meio do caminho, Davi percebeu uma questão importante. Independente disso, ele sabia que os filisteus viriam contra ele para o derrotar. Logicamente, ele tinha se tornado rei e agora os outros queriam destruí-lo. Só que Davi subiu contra eles, para guerrear contra eles. E no meio do caminho, Davi percebeu uma coisa muito importante que nós também precisamos entender e perceber, que nós dependemos de Deus. Ele percebeu que a dependência teria que ser sempre de Deus. E o que é que ele fez? No verso 10, ele simplesmente consultou a Deus, dizendo: Senhor, devo atacar os filisteus?
tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, porque eu os entregarei nas suas mãos. Muitos casos, nós tentamos resolver os nossos problemas sem consultar a Deus. E esse é um problema muito recorrente, principalmente de cristãos que estão em amadurecimento espiritual. Isso é natural. Nós queremos resolver os problemas sem consultar a Deus, e quando temos esse tipo de atitude, nós passamos um recado para Deus, né, que não dependemos dele, porque nós queremos fazer tudo com a nossa própria força, e a consequência é desastrosa, que quando a gente tenta resolver um problema sem consultar a Deus, o que pode nos acontecer é perdermos a batalha e talvez até mesmo a guerra. E esse é um comunicado que a gente passa para Deus muito sério, porque a gente precisa entender que a dependência tem que ser toda nele, a todo momento. É assim que a gente vai conseguir vencer o inimigo. Até porque, se a gente parar para analisar, a nossa guerra não é contra carne nem sangue, é contra o mundo espiritual, é contra o reino espiritual. E o inimigo tenta todos os dias nos desviar, tenta todos os dias pôr sementes em nossa mente, para que nós percamos a nossa salvação. Então a gente precisa entender que a dependência tem que ser em Deus. E foi isso que Davi percebeu no meio do caminho. Ele sobe contra os filisteus, mas no meio do caminho ele percebe: peraí, eu dependo de Deus, e se eu consultá-lo, eu sei se eu devo fazer isso ou não. Então, quando a gente consulta a Deus, ele nos dá o direcionamento que diz se de fato devemos resolver determinado problema ou não. E, inclusive, nos dá a estratégia correta para que possamos resolver o problema. Quando nós consultamos a Deus, mostramos que confiamos nele, que dependemos, que nos submetemos e que obedecemos a ele. E tudo isso faz com que ele nos dê a vitória. Isso, a vitória é certa quando nós obedecemos e quando nós consultamos. Muitos ficam pensando: mas eu consulto e não consigo obter a resposta de Deus. Será que não é porque você não está tendo um relacionamento real com Deus, saudável com Deus, e por esse motivo você não está escutando a voz dele, não está escutando o direcionamento que ele está te dando? Para que a gente possa escutar a voz dele e saber o que fazer, é todo dia ter um relacionamento com ele, é ler a palavra, é orar, é pedir discernimento, e ele vai nos mostrar. Se de fato formos nós quem temos que resolver aquele problema, ele vai nos dizer, ele vai nos apontar a solução. Se não é para que a gente resolva essa questão, ele vai resolver no tempo dele. O problema é que nós somos muito ansiosos e queremos que a solução venha no nosso tempo, mas não é no nosso tempo, não é do nosso jeito. Nunca vai ser do nosso jeito, é sempre do jeito dele. E se nós consultamos a ele, precisamos entender que a resolução do problema vai ser da forma dele, no tempo dele e com as armas dele. Ele vai fazer. Ou, se ele quiser que nós resolvamos o problema, ele vai nos dizer como fazer. Se consultarmos a Deus, a vitória é certa. Inclusive, Deus nos dá o caminho e até luta conosco. Se você parar para analisar, lendo do verso 11 em diante, você vai entender o seguinte. Veja que a partir do verso 11 eu vou ler e vou explicando junto tudo aquilo que eu aprendi, certo? Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali. E disse, novamente, Davi honra a Deus, porque Deus foi quem deu a estratégia para que ele pudesse derrotar. Deus foi quem deu o comando e disse a ele como deveria resolver o problema. Deus, por meio de mim, rompeu as fileiras inimigas como as águas rompem as barreiras. Isso é honrar a Deus, independente de qualquer coisa. Por isso, chamaram aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus deuses e Davi ordenou que fossem queimados. Inclusive, aqui uma pausa importante. No verso 12, Davi manda queimar todos os deuses, porque quando os filisteus estavam fugindo, eles deixaram os deuses deles, as estátuas deles ali, né, os deuses que eles idolatravam, e Davi mandou queimar. Só que alguns reis, em alguns momentos, eles pegavam esses deuses para obter algum tipo de benefício e força espiritual. Veja que a confiança de Davi foi diretamente em Deus. Ele não quis nem pensar nesse tipo de atitude. Ele simplesmente manda queimar todos os deuses. É o que a gente precisa fazer. Nós não podemos idolatrar nada, apenas a Deus.
pois isso pode nos destruir. Tomar cuidado com relação a isso. Não podemos buscar consultar nada que não seja ao nosso Deus. A partir do 13, a Bíblia nos diz o seguinte: os filisteus tornaram a subir e fizeram uma nova investida no vale. E aqui é quando Deus, de fato, luta com Davi e nos mostra que também pode lutar conosco. De novo, Davi consultou Deus e Deus lhe respondeu: não vá atrás deles, mas rodeie por trás deles e ataque-os por diante das amoreiras. Quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, saia para a batalha. É Deus que saiu à frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como Deus lhe havia ordenado e atacou o exército dos filisteus, desde Gibeão até Jezé. Assim a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, que o Senhor fez com que todas as nações tivessem medo dele. Veja que é um novo fato. Davi consulta novamente a Deus para saber o que fazer. Deus dá uma estratégia completamente diferente. E, inclusive, ele mostra que Deus é Deus quem saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Isso nos mostra que em alguns momentos, quando nós estamos consultando a Deus, dando honra a Deus, reconhecendo que é Ele e que tudo vem dele, Ele inclusive luta conosco em determinados momentos e nos dá estratégias diferentes para que possamos lidar com problemas diferentes, com situações diferentes. Então, o benefício e o crescimento que nós vamos ter no reino espiritual é gigantesco. Agora, nós não podemos fazer isso no intuito de barganhar com Deus para ter algum tipo de benefício no reino espiritual. Precisamos entender que Deus está conosco em todos os momentos e que nós somos gratos e por isso nós obedecemos ao que a Bíblia nos pede para obedecer. Essa obediência é em forma de gratidão por tudo que Ele já fez e não por tudo que Ele fará. Ele vai fazer, isso é óbvio, mas não podemos estar barganhando. Eu vou fazer isso para que Deus me dê algum tipo de benefício no reino espiritual. Não é assim que funciona. Precisamos entender que o que Deus fez, matando o seu próprio filho para que nós possamos ter a salvação, ninguém no mundo consegue fazer. Ninguém tem a capacidade de matar o seu próprio filho em benefício de outras pessoas. Deus fez isso. A gente precisa entender que o maior benefício que nós temos é ter o Espírito Santo para sermos conduzidos à nossa salvação. E é todos os dias. Todos os dias nós estamos nos santificando um pouco mais. E é uma luta constante e precisamos pedir discernimento a Deus para que possamos vencer essa batalha espiritual. E lembrar que a honra é dele, a glória é dele. Tudo que estamos passando é porque Deus tem misericórdia de nós, pois é por conta da sua misericórdia que nós não somos destruídos. Então a gente precisa entender que não é uma barganha. A gente tem a ajuda de Deus, a gente tem o manual prático que é a Bíblia e a gente teve o exemplo vivo que foi Jesus. Então a gente precisa entender que quando nós praticamos o que a Bíblia nos pede para praticar, nós crescemos no reino espiritual. E não é fazer com o intuito de receber algo, mas fazer em forma de gratidão por tudo aquilo que Deus já fez por nós. E assim nós vamos crescer de fato. Dá honra a quem merece honra, porque a honra é de Deus. A glória é de Deus. Se estamos vivos com saúde, se estamos enxergando, falando, ouvindo, é honra e glória de Deus. A misericórdia dele. É um milagre todo dia nós acordarmos vivos, pois nem todos tiveram essa oportunidade. E a gente sabe muito bem disso. Então precisamos pedir discernimento a Deus, reconhecer que, independente do que estamos passando, precisamos passar para crescer. E saber que se conseguimos resolver qualquer tipo de problema, qualquer tipo de situação, foi Deus quem nos ajudou. Nunca a honra é nossa, nunca a glória é nossa, sempre é dele. A honra é dele, precisamos reconhecer isso e consultar a Deus, independente do problema que estamos passando. Consultar sempre a Deus para sabermos o que devemos fazer. Pois, quando não consultamos a Deus, nós passamos um recado claro de que
Nós não dependemos dele, pois dependemos de fato em tudo para que ele possa nos ajudar, inclusive a crescermos no mundo espiritual. Como sempre, eu finalizo a nossa reflexão com uma oração para que Deus nos ajude, pois somos falhos e pecadores e precisamos da sua misericórdia, do seu favor e da sua graça. Paizão, muito obrigado por essa reflexão e que o Senhor nos ensine a sermos gratos a tudo aquilo que tens feito em nossas vidas. Que o Senhor nos ensine a sermos humildes, a reconhecermos que tudo vem de Ti e que nós não podemos fazer absolutamente nada sem a Tua graça, sem a Tua força, sem o Teu poder. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Todo domingo tem uma reflexão nova aqui nesse canal, sempre às 10 horas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, é totalmente gratuito. Se você tem aprendido com Deus, deixa nos comentários para que possamos crescer juntos, pois o intuito desse canal é justamente trazer aquilo que eu tenho aprendido. E se você tem aprendido também, por favor, deixe nos comentários que eu quero aprender ainda mais. Que Deus te abençoe e te guarde. Fica com Deus e até o próximo domingo. Até mais.